Olá, pessoal. Márcia, Thaís. Tudo bem, pessoal? A Helena já está entrando e nós já vamos iniciar. Olha, ela aí chegou. Tudo bem, Helena? Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Olha quanta gente bonita entrando. Que Uhum. lindo! Que Ah, coisa linda, né? pois é, tô super feliz aí, viu? Muito legal. Olha, Edith! Que linda! Olha quanta gente linda entrando. Obrigada, gente. Gratidão. É isso aí. Vamos lá. E aí, Fê, conta um pouco aí da Consensus pra gente. Então, vamos. Seria interessante a gente. Só mais um pouquinho, o pessoal está entrando. Olha lá. A Marilda, a Geni. Boa noite, gente. Boa noite. Todo mundo. As flores do jardim, Vanessa. Isso mesmo. As Ai, que flores, mas eu barato. já vi algum cravo entrando aí também, viu? Para fazer companhia. Até que enfim. Ufa, ouviram minhas preces. Boa noite, Magda. Boa noite, Lu. Quem mais? Marilda. Tem Geni, ali Vanessa, Auri, Lucy, a também. Márcia, a Thaís. Nossa, quanta gente linda, obrigada. Bora lá, Fê. Pessoal que eu já conheço, pessoal que acho que ainda eu não conheço, para aqueles que eu não conheço, então eu sou o Fernando, supervisor dos mediadores aqui do Sejusc de Jundiaí, e hoje aqui, pela Consensus, nós temos como objetivo, né, divulgar para as pessoas que não conhecem a Intervisão, né, para se inteirar, ou seja, vai ser mais assim um bate-papo, eu e a Helena vamos fazer um bate-bola aí, né? Com a interação de vocês, quem tiver dúvidas já vai postando para gente. Marilda, tudo bem? Muito legal isso, né? A Consensus, é, ela veio para a gente na minha, né? No meu sonho de cada vez mais aprimorar a mediação, trabalhar o mediador, enfim, veio assim com uma proposta muito legal, né? E foi no momento, inclusive, que eu e a Helena, a gente se reencontrou, né? Eu digo sempre que a pandemia proporcionou esse reencontro, né? Essa nossa parceria se fez novamente, né? E a gente pôde aí colocar em prática aquilo que eu sempre vinha sonhando proporcionar aí para mim e para minha equipe e agora para muitas outras pessoas, né? Então, né, Helena, foi muito legal esse nosso reencontro dessa nossa parceria. Com certeza, que era uma parceria que funcionava muito quando era no presencial, né? Os cursos em Jundiaí, aquele contato gostoso com os alunos, que infelizmente isso, enfim, acabou, mas para nós, eu que estou em Portugal, esse reencontro para mim foi muito significativo e eu sou muito grata por isso, porque minha parceria com o Fernando é uma parceria muito, muito gostosa, é um trabalho de equipe mesmo, e eu acho que eu ponho em prática mesmo aquilo que eu acredito por um trabalho de equipe com o Fernando. Então, sem demagogia, sem jogar confete, Confete. exato, mas é muito bom. E acho que a proposta nossa é falar um pouco da Consensus,
o propósito da Consensus, né, como uma instituição formadora, dando formação contínua aos mediadores, e agora a gente abriu um pouco mais para todas aquelas pessoas que trabalham com pessoas, e aí nós estamos falando qualquer profissão, porque todos os cursos que a gente tem integrado à grade para os mediadores são recursos que a gente tem proporcionado de outros saberes que aproveitam os outros saberes também. Então, acho que a Consensus hoje ela tem esse propósito, esse firme propósito de providenciar, de prover, né, recursos para os profissionais que trabalham com pessoas, incluindo, né, com foco, né, nos mediadores, que é o nosso foco, a nossa expertise, né? Fala aí, Fê. Fala aí mais da Consensus. A Consensus é tudo aquilo, né? É toda aquela bagagem que eu venho, né? Desde quando eu iniciei com a mediação, e aí trabalhando com os mediadores, os estagiários, depois a gente foi para os cursos de formação, né? Os alunos. Então, na observação, apareceram muitas perguntas, muitas dúvidas, muitos questionamentos, né, dessas pessoas, e isso foi me gerando essa vontade de trabalhar a pessoa, trabalhar aquele ser humano que está tratando ou com outros seres humanos, né? Então, e isso veio ao longo desses anos, eu idealizando, e hoje a gente consegue colocar consensos nesse nível ou nesse nicho de mercado e trabalhar para estas pessoas que queiram desenvolver, se autoconhecer, né? E buscar dentro de si tudo aquilo que ele tem de bom, bonito e que às vezes desconhece, né? Então, eu particularmente vejo a Consensus e trago a Consensus para essa linha de formação, que é, como a Helena disse, uma formação continuada, né? Que a gente não pode parar jamais. É isso aí. Bom, queria falar um pouquinho que a minha formação de base é o direito. Depois eu fui me percebendo que acho que eu não estava combinando muito com aquilo que eu acreditava, com os meus valores. Aí fui estudar mediação de conflitos. Depois me alinhei muito com o modelo circular narrativo, fiz a minha capacitação em terapia narrativa e sempre com esse pezinho na psicologia, acabei fazendo o meu curso de terapia de família e casal, e por isso eu percebi o tanto de recursos que esses outros saberes me proporcionaram, e então por isso o Fernando e eu estamos com esse propósito de levar esses recursos para essas pessoas que possam dar uma qualidade melhor ao seu trabalho, né? E entrem num trabalho com mais segurança, com mais autoconfiança. Por quê? Porque sentem, né, que tem um monte de recursos para estar trabalhando com aquilo que não é previsível, porque nenhum trabalho com pessoa dá para a gente ter controle, dá para ser previsível, não tem previsibilidade. E aí, entrando um pouco no nosso tema, que é o que é a intervisão, e a diferença entre intervisão e supervisão, eu acho que os nomes, eles não têm uma importância muito grande, desde que a gente explique o que é o quê, né? Quando eu falo que isso aqui é um copo de água, né? Eu posso, para mim é um copo de água, mas se vier um outro profissional de um outro saber, por exemplo, uma pessoa de artes plásticas, pode ser que ele veja isso uma arte.
pode ser que ele tenha um outro olhar para isso. Então, por isso que a gente resolveu explicar como a gente vê o trabalho que a gente faz. O que é que a gente faz? Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente fala para os nossos mediadores e para as pessoas que estão com a gente na intervisão é que faz parte da formação do profissional a capacitação, ou seja, um curso de capacitação em mediação e conciliação. Depois, enquanto essa pessoa vai fazendo o curso, que é um processo, essa pessoa vai aprendendo a se autoconhecer. Então, quando a gente fala daquele tripé conflito, comunicação e negociação, o aluno ele vai entrando em contato com ele próprio e pensando como é que ele lida com os conflitos, como é que ele se comunica e como ele faz as negociações dele do dia a dia, que ficou tão evidente agora na pandemia, né? Eu negociando o meu espaço, eu negociando a internet, eu negociando o carro, enfim, nós tivemos que fazer um monte de negociações momento a momento. Então, esse autoconhecimento, ele é muito importante. E mais um terceiro pilar é a intervisão. É aquilo que a gente chama de intervisão. Então, pensando que nós acreditamos que a mediação ela está baseada no pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico é um pensamento que é muito recente e é um lugar onde residem três propostas, três paradigmas, que é o paradigma da intersubjetividade, onde se olha as relações, onde o mediador ele faz parte daquele sistema, né, de mediação, ou de qualquer outro sistema, né, que atende pessoas. A imprevisibilidade, que nós não temos controle de nada, nós sabemos onde a conversa começa, mas a gente não sabe para onde ela vai. A gente pode até dar alguns contornos, mas a gente sabe que se a gente muda 1 grau, a nossa conversa vai para outro lugar. Então, nós não temos esse controle porque nós não sabemos o que passa na cabeça daquela pessoa com a qual a gente está conversando. E o terceiro é a complexidade. Mas quando eu falo do pensamento sistêmico e como uma mudança de paradigma, o que era o pensamento anterior? O pensamento anterior era o pensamento mecanicista. Era o pensamento onde tudo estava dentro de caixas. Então, ou aquele objeto estava numa caixa, ou ele estava numa outra caixa. Então, é a linguagem binária do certo e errado, do ter razão, não ter razão, do lugar do preto e do branco, né? Não do e. Então, se alguém dá uma ideia, ou é a ideia dele que prevalece, ou é a ideia do outro que prevalece. Né? Que é aquilo que exatamente a mediação não trabalha, com as posições. Né? E, então, aquilo que a gente faz está baseado, em primeiro lugar, no pensamento sistêmico que contempla esses três paradigmas. Então, isso significa que quando nós estivermos com um grupo de profissionais, não vai ter fala do tipo, isso está errado, isso está certo. O que você fez não deveria ter sido feito. Por quê? Porque isso é do pensamento mecanicista, né? Isso aconteceu por causa disso, que é o pensamento, é a causalidade. Não, quando a gente atende um casal que está se divorciando, por exemplo, a gente sabe que ali o que não deu certo foi a relação, né? Existe um terceiro ente ali que não é nem um cônjuge ou outro cônjuge. Os dois contribuíram para a coisa não dar certo. Então, o mediador consegue estar nessa postura
da imparcialidade, porque ele sabe que aquela relação ficou tóxica exatamente pela contribuição dos dois, porque está na relação. Então não tem o certo e errado, ele fez isso, ela fez aquilo. A gente sabe que tem ali a interação entre eles. Então, pensando nisso, quando o mediador traz o caso, e eu estou falando do mediador porque a intervisão é sobre é com mediadores, mas quando um profissional traz um caso para a intervisão, o que nós vamos trabalhar somos nós próprios, né? O caso é uma ilustração daquilo que é um desafio para nós, daquilo que é um incômodo, aquilo que eu tenho que atender, amanhã eu tenho que atender o segundo encontro, o terceiro encontro, e eu tô confusa, não sei para que lado vou, né? Então, nós temos então essa comunidade, essa equipe, né, que vai conversar de uma forma colaborativa e é essa entrega mesmo de cada um para a equipe, com qual objetivo? De criar e facilitar um ambiente seguro, porque eu sei que de lá não vai sair, existe o princípio da confidencialidade. Ninguém vai ficar lá me julgando. Ai, nossa, a Helena fazia isso, a Helena assim, ai, que bobagem. Não, isso não existe. Isso existe no pensamento mecanicista. Por isso existe na supervisão. Na intervisão, não, porque nós somos todos horizontais, nós estamos todos no mesmo plano. Cada um vem com a sua expertise, cada um contribui com o seu saber. E todos os saberes são apreciados, todos os saberes são incluídos, todas as pessoas se sentem pertencentes naquela equipe, né? Então, e isso faz com que, na verdade, cada um, como a gente está nesse ambiente seguro, isso faz com que isso acesse o melhor da gente. E quando a gente acessa o melhor da gente, as nossas experiências, os nossos conhecimentos, o que acontece? Acontece uma coisa que se chama criatividade. A gente vem com uma cesta, como a Lu falou, cheia de ideias, cheia de recursos. Vem a inovação, vem a polifonia, onde todos têm voz e vez, o respeito, a consideração. E todos nós somos corresponsáveis por tudo que acontece naquele espaço e naquele tempo. Falei muito, Fê. Fala você agora um pouco. Falou muitíssimo bem. Pode continuar até falando. Eu só vou só pegar a sua fala, continuando, né? Quando você falou assim, a gente diferenciar da supervisão, da intervisão, né? Como eu sempre trabalhei como supervisor dos mediadores, nessa função de supervisor, eu ouvia muito tanto de estagiários quanto de mediadores, né? Às vezes o mediador chegava assim, puxa, Fernando, como é que eu faço, né, para não me afetar? Como é que eu faço para não sair? Porque muitas vezes eu saio assim cansado, né? Parece que aquela mediação me levou toda a minha energia. E como que fazer isso? Ou senão foi uma coisa muito triste que ela contou, aí me tocou demais. Eu quase chorei. Como fazer para não chorar? Como fazer para não me afetar com esses relatos das pessoas que estão ali? E nessa época, né, lá atrás, como supervisor, a gente dava, né, principalmente, eu dava o meu relato de como eu fazia para me blindar, porque isso acaba afetando até a nossa saúde, né? A gente sabe que a gente está ali, por mais energia positiva que a gente esteja,
O que vem de lá, normalmente são energias negativas, né? E a gente tem que aprender a trabalhar com isso. E na época, o que eu fazia, é até interessante, eu até estava pensando isso hoje. Naquela época, eu me blindava, né? Então, eu falava assim, nossa, eu aprendi a me blindar. Então, aquela energia negativa vai bater nessa blindagem e vai voltar. Olha só como é que era o pensamento naquela época, né? Então, isso não me afetava porque eu aprendi a me blindar. Ou seja, eu não aceito aquela energia negativa. E daí, quando a gente começou a trabalhar as questões do mediador, que eu comecei a me trabalhar, né? Fui para conheci a constelação familiar, né? O direito sistêmico, enfim. Eu comecei a trabalhar já, inclusive, quando a gente se encontrou naquela live, né? Aquele evento que você fez lá sobre a intervisão, e eu até brinquei, falei, poxa, isso aí eu já faço, isso aqui é meu modo, né? Enfim, e eu comecei a desenvolver isso também, eu comecei a aprender eu, na supervisão, eu então fazia assim, eu falava como que deveria ser feito ou como eu faria, né? Mas eu comecei a aprender o quê? Com a intervisão, que, primeiro, que isso que ressoa, ou aquilo que eu chamo de energia negativa, eu não tenho que fazer uma blindagem. Eu tenho que reconhecer aquilo. Afinal de contas, são sentimentos das pessoas que estão vindo para mim. E eu tenho que validar esses sentimentos, né? Agora, eu como profissional, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa energia ou esses sentimentos, trabalhá-los, né? Mesmo que ressoe em mim, transformar, né? Dar uma transformação positiva para isso e devolver de uma forma saudável para aquelas pessoas que estão ali. Então, para mim, isso foi assim muito importante entender isso e trazer isso para a intervisão, porque, como a Lu disse, é uma cesta que não é um supervisor que está tentando colocar alguma coisa lá. É uma cesta em que todo grupo vai dar a sua contribuição. Por isso que essa cesta fica muito mais completa, né? Então, Exatamente. E porque cada um vai falar de si. Então, o mediador, ele não se sente julgado, ele não se sente atacado. Então, ele consegue escutar de um outro lugar. Ele consegue escutar os seus pares. Ele consegue escutar, ter essa escuta que na teoria U, que talvez a gente fale isso em outro momento, chama de generativa, que é uma escuta muito profunda. É a hora que a gente entra para dentro da gente, entra em contato, porque muitas pessoas que estão aqui conhecem o processo de ressonância. A ressonância é mais um curso que a Consensus ofereceu para os nossos alunos, para que eles possam entender, em termos de recurso do mediador ou de qualquer outro profissional. Como eu falei, a ressonância ela vem da terapia familiar, né? Ela é um processo da física que foi usado pela terapia familiar, por um terapeuta familiar, de perceber que às vezes ele vibrava na mesma frequência que o cliente dele. E aí, quando ele entrava em contato com ele, com a história dele, ele via que aquilo que vibrou era uma coisa dele. Então, isso foi uma coisa muito... Foi uma virada de chave que eu acho que muitos dos que estão aqui puderam vivenciar, de que aqueles desconfortos que a gente sente, né, que você não se permitia sentir, né, Fer? Era exatamente aquela ressonância, que isso estava ligado com a tua história. Enquanto você não identificasse isso, reconhecesse e trabalhasse
essa ressonância, você ia devolver mais sofrimento para aquelas pessoas com as quais você estava atendendo. Então, Exatamente. a gente percebeu que trazer o tema ressonância para os nossos alunos, e depois a gente ampliou, era fundamental, né? Para que eles percebessem quando vem aquele desconforto. E esse desconforto pode vir não só na mediação, pode vir na terapia, pode vir numa conversa de amigos, pode vir entre marido e mulher, pode vir entre pais e filhos, né? Então, entender que aquilo que vem do outro me afeta e eu afeto o outro, e entender por que que me afeta, o que que isso tem a ver com a minha história, me ajuda a entender que o outro não está contra mim, que o outro não está falando para mim, né? Que ressoou, que me tocou exatamente porque isso diz respeito a algo que está aqui na minha memória. E isso é muito importante. Então, na intervisão, cada um de nós, a gente está numa postura que eu gosto muito, que a Harline Anderson, que é uma terapeuta de família, e de novo a gente emprestando os conceitos da terapia familiar, e de outros saberes também, ela diz que quando você trabalha com as pessoas, você está com pessoas, você não está nem contra, nem para e nem por. A preposição que se usa é o com. E quando a gente está com o outro, a gente se coloca num outro lugar, num lugar de curiosidade, daquela curiosidade da criança, né? De perguntar, mas por quê? Por que que é assim? Me conta mais. Eu de verdade quero saber. E quando a gente se põe nessa postura, o outro não se sente atacado, o outro não sente que ele está correndo um perigo, então ele não sente medo e ele não precisa nem fugir, nem atacar e nem paralisar. Ele se sente incluído naquilo, ele está vendo que alguém se interessa por aquilo que ele está falando. Então, eu acho que essa é outra diferença da intervisão. Eu estou vendo a Aureluce falando aqui uma coisa tão bonita. Percebi essa transformação, Fernando. Você funciona agora no modo sistêmico. E isso é muito bom para os seus supervisionados. Dale, Aure! Boa! Ah, dona Lulu, eu não tô vendo aqui. Deixa eu passar aqui, eu não vi. Mas eu tô. Então, eu acho que quando a gente está nesse lugar, a gente aprecia, a gente valoriza, a gente inclui as outras vozes, as outras experiências, as culturas, os valores, e a gente sente um verdadeiro interesse pelo outro. Não é a nossa régua, não é a única régua. A gente percebe que existem outras réguas, né? Então, que isso era muito do modelo mecanicista. A minha régua é a que acerta. Todo mundo está errado. O meu é que é bom. Então, quando eu estou numa equipe onde todo mundo traz coisas boas, né? E a gente faz um produto que não precisa saber de quem que foi o quê, mas todo mundo se vê contemplado naquele produto, é isso que é maravilhoso. Nós tivemos recentemente a Fernanda Padilha com a gente, que deu um curso sobre teoria U, e no final nós fizemos um poema. Todos nós que estávamos na equipe, cada um contribuiu em algum momento, e o poema ficou, né? E cada um se sentiu reconhecido, se sentiu legitimado ali, se sentiu como parte daquele poema. E eu acho que é exatamente isso que trata a intervisão, né? Eu acho que, basicamente, acho que é isso, né, Fê? Tem mais alguma coisa? Você falou do poema, eu não conhecia essa dinâmica. E foi uma dinâmica assim tão emocionante, né? Que inclusive quando eu enviei o
o vídeo da Fernanda, na interpretação dela deste poema, que nós construímos, tá lá, inclusive tá no Instagram, né? Tá postado no Instagram. Teve colega, né, aluno, participante lá que falou, eu chorei né, de emoção, porque realmente foi emocionante. E eu achei tão interessante como que a coisa se transformou nesse poema, de uma coisa que veio, né, do nada né, ali, e como isso é, é igual à cesta da intervisão, que cada um coloca lá a sua contribuição e essa cesta fica maravilhosamente recheada. Né, Mônica? Mas isso faz sentido, né, Fê? Porque uma das coisas que a gente fala, de novo, né, como não tem certo nem errado, cada um o que fala se sente exato, Marilda. Foi uma construção grupal sem julgamento, sem se estava bom ou não. Foi fluindo, cada um foi pondo e foi formando, né? E ninguém ficou falando, isso não combina, essa palavra não sei o quê, não rimou. Não, era uma coisa leve, solta, gostosa. E eu acho que isso vamos dizer assim, é uma responsabilidade do facilitador quando ele faz a proposta de trabalho. Porque a nossa proposta é muitas vezes como a gente está formatado para dar sugestão, para falar, eu faria diferente, eu faria assim, assim, assim. Tipo, meio dizendo, eu não concordo com o que você fez, né? Então, a gente foi formatado, construído para estar nesse lugar. E às vezes, quando a gente entra e vai para o automático, o facilitador vem e lembra, olha, lembra que aqui não existe esse pensamento mecanicista, nós estamos no pensamento sistêmico, nós estamos na horizontalidade, nós estamos nós estamos juntos, colaborando um com o outro, aqui ninguém está mostrando que tem mais valor que o outro. Todos nós temos valores. Então, o facilitador, ele cuida disso, ele cuida para, eventualmente, e normalmente a gente sai, né? A gente vai para o automático. Então, a gente lembra, que nem na mediação, igualzinho, né? Quando a gente faz aqueles combinados e a gente fala, olha, lembra que quando a gente começou esse trabalho, cada um se comprometeu a tal coisa? Então, é mais para que realmente não tenha falas binárias, né? Do certo e errado, ter razão, não ter razão. Essas falas não cabem no pensamento sistêmico, não cabem num processo de intervisão. Você fez errado. Não, mas nesse momento não é para fazer assim. Você esqueceu daquela técnica? A intervisão não é, a mediação não é sobre técnica. A mediação, claro, nós precisamos de recursos, óbvio, mas vai muito mais da nossa postura, né? Do que só da técnica. Só de técnica não vai. É quando você fala, né? Isso a gente vem ouvindo desde a da época dos cursos de formação. Gente, nós não fazemos uma declaração de abertura, nós fazemos uma conversa de abertura, né? Que é isso, não adianta ter técnica e falar aquela coisa mecânica, automática, de regras, né? Isso tem que ser feito uma conversa mesmo, combinados, enfim. E a gente precisa trabalhar muito isso, né, Helena? Com certeza, com certeza. Porque a gente aprende isso no curso, né? A gente aprende, olha, e você fala assim, assim, e você vem assim, assim, e é assim, assim, assim. Quer dizer, você vai com um checklist. Claro, no primeiro momento, até você
pegar o jeito, tal. Me ajudou muito o checklist e eu falava isso para as pessoas que eu atendia. Olha, gente, eu acabei de me formar, ainda tem coisas que eu preciso me lembrar. Isso aqui me ajuda a me lembrar. Então, eu também me colocava num lugar de que não sabe tudo. Me colocava no lugar de quem sabe, quem é um especialista pela vida que está ali na minha frente é o cliente, não eu. Por isso eu não posso dar sugestão. Por isso eu não posso dar o caminho das pedras para aquela pessoa, porque ela é especialista. Eu posso levar ela algumas reflexões, fazer ela pensar em algumas coisas, fazer ela entender qual é a parte dela, por exemplo, naquele conflito, o que ela reconhece que de bom e não tão bom ela fez. Então eu posso fazer ela entrar para dentro dela e ver o que ela quer mudar dali para frente. Mas é ela. Eu gosto muito de falar uma frase. Eu queria muito que vocês lembrassem disso, porque para mim faz muito sentido. Eu acho que na mediação e mesmo na intervisão, tanto o facilitador, como o mediador, como o terapeuta, como qualquer profissional que atende pessoas, ele pode pegar a terra, pegar a melhor qualidade da terra, pegar a melhor semente, cuidar para não ter ervas daninhas, mas no final do dia é a planta que vai crescer. É a planta que vai se desenvolver. Você deu o seu melhor, você deu o melhor solo, a melhor semente, você regou, você cuidou, mas é a planta que vai crescer. Então, é essa metáfora que eu uso para o mediador. Para o mediador que está na mediação, para o mediador que faz parte do nosso trabalho de intervisão, a gente pode dar as melhores leituras, a gente pode dar tudo do bom e do melhor, mas vai ser aquele mediador, vai depender daquele mediador se ele vai querer continuar a se desenvolver ou não, ele vai crescer ou não, vai depender dele, só dele. Que maravilha de metáfora. Bem para deixar como reflexão mesmo. Eu gostaria de colocar uma frase aqui, Helena, que normalmente eu gosto de terminar os meus encontros com essa frase do Jung. Mas ela cabe justamente nesse momento, que é aquela frase que diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Isso para mim bate assim, cabe, né? Direitinho para a intervisão e para aquilo que a gente faz e o que a gente trabalha, para aquilo que a gente trabalha. É isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, então acho que vocês já puderam ter assim uma ideia do que a gente faz no nosso trabalho. Paralelamente a isso, para os alunos da intervisão, a gente sempre dá um presentinho, sempre que possível, com cursos que a gente vem todo mês trazendo. Nós vamos ter um curso maravilhoso que nós vamos trazer agora para setembro, que a gente vai anunciar nas próximas lives. Nós vamos fazer uma sequência de lives agora, falando sobre a intervisão. Nós vamos ter a próxima turma que vai começar dia 4 de outubro. E na próxima sexta-feira, eu estarei e Fernando com a Luciana. A Luciana é uma parceiraça e, além de parceiraça, minha professora de Instagram. E, além disso, é uma querida amiga, que eu tenho uma profunda consideração por ela e respeito. Ela vai estar com o Fernando e comigo na sexta-feira, às 18 horas aqui, para
falar da experiência dela na Intervisão. E aqui, gente, olha, na boa, não tem nada com puxação de saco, não é esse o propósito. O propósito dessas lives é chegar a um maior número de mediadores do que se trata, do que a gente faz de uma forma genuína, transparente, né? A gente não está querendo vender um serviço por vender. Não, a gente quer que o nosso país tenha mediação de qualidade. Nós estamos fazendo a nossa parte. E os nossos alunos que querem participar dessas lives também têm esse propósito de levar para o mundo, para a população de uma forma geral, um direito, né, que é ter um bom trabalho. E não um trabalho meia boca. Eu fiz um curso lá de mediação, que eu não sabia bem o que eu queria. Eu fiz lá e agora eu vou lá no Sejusques, eu faço. E aí, mas tá, eu já sei aquilo. A pessoa que fala eu já sei, pronto, já não é mediador para mim, porque aquela frase que diz só sei que nada sei, essa é a frase que é um mediador que tem qualidade, que tem postura, falaria. Então, que me perdoem os mediadores que têm essa fala. Eu estou falando deste lugar, daquilo que eu acredito, e daquela facilitadora que quer promover mediações de qualidade, porque é assim que eu acho que o Brasil e o mundo merece. Então, é isso, Fer. Eu agradeço, né, aos nossos alunos que estão aqui presentes. Eu acho que foi muito legal esse nosso primeiro encontro, né? O objetivo foi contemplado. Nós estamos longe de querer esgotar o tema, justamente por quê? Porque nós vamos ter o mês inteiro de setembro para trazer para vocês, para aqueles que estão aqui hoje e não conhecem a Intervisão, e para aqueles que vão assistir esta live e os outros que a gente vai promover, vão poder se inteirar, né? Vão ter aí, vai começar com a Luciana, mas nós vamos ter muitos outros alunos explicando, né? Nada melhor do que nós, né, professores, explicando, são os alunos explicando a sua experiência prática, né, como aluno. Então, eu deixo aqui o convite para vocês que estão aqui e ainda não conhecem, e para aqueles que vão assistir, né, não estão aqui, mas vão assistir as lives, estão todos convidados, todas convidadas, para assistir as próximas lives que nós vamos fazer durante o mês de setembro. Lembrando que nós, em outubro, vamos iniciar novas turmas da Intervisão, né? Normalmente a gente faz uma turma no período da manhã e outra turma no período da noite, segundas e sextas. Isso pode alterar, mas essa é a nossa base por enquanto, né? Mas estão todos convidados para esse mês de setembro, para chegar no mês de outubro já saber tudo sobre Intervisão, e aí é só praticar, e um abraço, e muito amor e carinho no nosso grupo, que a Helena falou, é um local extremamente seguro, criado ali um ambiente seguro. Os nossos colegas, os nossos alunos vão poder relatar isso durante as lives. Eu queria perguntar se alguém aqui que está aqui tem alguma dúvida, se quer fazer algum comentário, enfim, que queira, se alguma coisa não ficou clara, por favor, coloquem aí no ponto de interrogação, para a gente poder ter aí mais uns minutinhos para esclarecer. Eu acho que é importante falar que nós temos a metodologia que a gente usa para a Intervisão é a teoria U, do Otto Scharmer, que nós vamos falar numa outra live. É uma teoria que proporciona, que não é bem uma teoria, mas se chama teoria U, mas que proporciona que a gente fale, cada um fale de si. E é muito bacana, e além disso, nós temos encontros
são mensais, e também para aquelas pessoas que querem ter mais um dia no mês, podem também, nós temos os grupos que se reúnem uma vez por mês e 2 vezes por mês. E aí depois a gente pode passar os valores para vocês. Quem tiver interesse, pode mandar um e-mail para contato@consensus.com.br. Se alguém puder me ajudar e escrever aí no comentário, contato@consensus.com.br. E aí o Fernando, então, pode passar os valores e tudo mais, os dias da semana, os dias que começa dia 4 de outubro, e aí pode passar as datas e os horários, de tudo direitinho, tá bom? O que mais, gente? Alguma pergunta? Nossa, tá passando aqui, para mim não passa, gente. Eu não vi passar mais nenhuma pergunta agora. Alguém passou alguma pergunta? Como disse Juliana Poloni, nossa. A Marilda falou um tempo atrás. Porque no grupo de estudos que a gente estava ontem, a Juliana disse que quando a gente está numa equipe, a gente perde a autoria, né? Porque a autoria, na verdade, é da equipe, né? E aí eu fiquei pensando nessa frase dela, e eu fico pensando que essa mistura acaba fazendo com todo mundo ser coautor, né? A autoria é de todo mundo, né? Então, acho que é bem isso mesmo. E quem mais? A Edith fala: quanto mais eu vivo, mais aprendo, que não existe certo e errado. Certo e errado para quem? Para quem? Relação. Exatamente. Porque não existe o certo e errado. Existe o que funciona para mim, e não necessariamente, porque é a minha régua, não necessariamente vai funcionar para o outro. Então, por isso que eu preciso ser curiosa de entender, não, nossa, é tão diferente o que você pensa que eu quero entender. Me conta mais sobre isso. Porque é assim que as ideias vão surgindo, é assim que nós vamos, que a teoria U fala do open mind, que é abrir a mente. Porque se eu tô com a mente cheia, que eu já sei tudo mesmo, então nada mais vai entrar, porque eu já sei tudo, já tô na postura do saber. E aí não vai entrar mais nada, né? Porque já tá pleno, a minha mente já tá plena. E essa postura do não saber me coloca nesse lugar de que sempre cabe muita coisa, porque isso vai me gerando essa ideia que vai me levando para outro lugar, e assim vai. E acho que com isso a gente pode terminar, Fê, porque eu estou vendo que não tem mais pergunta aqui. Eu acho que sim, a gente vai deixar aí, né? São muitos alunos que vão falar aí nesse mês de setembro. A gente vai montar aí a agenda na sexta-feira com eles, né? E eu reforço o convite para que todos venham compartilhar e fazer companhia para nós. É isso aí. Então, agradeço a presença de todos e todas. Uma boa noite, um bom descanso, uma boa semana. E espero vocês na sexta-feira, às 18 horas, na nossa live, Entendendo a Intervisão. Tá bom? Fê, obrigada mais uma vez. Gratidão. E uma Gratidão. boa noite aí no Brasil para todo mundo, tá? Boa noite para todos e todas. E gratidão. Obrigado, Tchau, pessoal. gente. Valeu.